Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje a gente tem vários assuntos para conversar, mas eu quero começar logo pelos ataques russos na região fronteiriça de Sumi. Segundo as autoridades locais da região de Sumi, que faz fronteira com a Rússia, um ataque russo deixou pelo menos 3 pessoas feridas. Isso hoje, tá? Sábado. A informação é de que os russos lançaram uma bomba sobre um prédio que resultou no desabamento de uma entrada do edifício. As operações de resgate ainda estavam em andamento para localizar possíveis vítimas presas nos escombros. Ainda sobre a guerra, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças assumiram o controle da vila de Nadia, localizada na região de Luhansk, no leste da Ucrânia. Além disso, os russos declararam que derrubaram 8 mísseis norte-americanos do tipo ataque MS. Mas, como eu sempre gosto de falar, esses relatos, por enquanto, não puderam ser confirmados de forma independente, tá, gente? Como já podemos perceber e já conversamos bastante ontem sobre isso, está rolando uma intensificação das ações russas na frente oriental da Ucrânia. Mas eu quero me concentrar na cidade de Pokrovsk, que vem sendo alvo de uma mudança estratégica de Moscou para tomar a cidade. Segundo os militares ucranianos, as forças russas estão tentando contornar Pokrovsk pelo sul, numa estratégia para cortar as rotas de abastecimento das tropas ucranianas na região. Essa movimentação é importante porque se a Rússia conseguir capturar esse centro rodoviário e ferroviário, ela poderá criar grandes dificuldades para o exército ucraniano no leste, além de reforçar sua linha de frente em direção ao oeste. Viktor Terubov, porta-voz do grupo de forças Cortesia, explicou em uma entrevista à televisão nacional que Pokrovsk continua sendo um dos focos mais intensos do conflito. Segundo ele, somente nas últimas 24 horas, os russos atacaram a área 34 vezes e tentaram romper as defesas ao sul da cidade. É importante lembrar que Pokrovsk, antes da guerra, tinha cerca de 60 mil habitantes, mas hoje se estima que apenas 11 mil pessoas permanecem por lá. Um ponto interessante que Terubov mencionou é a estratégia russa de evitar combates urbanos pesados dentro da cidade. Ao invés disso, pequenos grupos de soldados estão sendo enviados para ocupações ao sul de Pokrovsk, numa tentativa de isolar as forças ucranianas e interromper as cadeias logísticas que sustentam a defesa local. Por outro lado, Kiev está respondendo a esses avanços com o uso de drones e armas de precisão para conter os ataques e impedir que as tropas russas alcancem seus objetivos. Mas é indiscutível que está cada vez mais difícil conter o avanço russo. Não se pode negar que a Ucrânia não tem dado trégua aos russos e até as atividades civis vêm sofrendo transtornos com isso. Como exemplo, vamos falar sobre um incidente envolvendo o aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo, na Rússia. A partir das 7 horas e 45 minutos da manhã desse sábado, no horário local, o aeroporto suspendeu temporariamente todas as chegadas e partidas de voos. A Rosaviast, a agência russa de vigilância da aviação, informou que a medida foi tomada para garantir a segurança das aeronaves civis. Apesar de não especificar os motivos para essa suspensão, sabemos que interrupções semelhantes ocorreram anteriormente em momentos de risco de ataques de drones, particularmente relacionados ao conflito com a Ucrânia. Alexander Druzdenko, governador da região de Leningrado, que inclui São Petersburgo, declarou que forças russas derrubaram 2 drones na Baía de Luga, próximo ao Golfo da Finlândia. No aplicativo Telegram, um representante da Rosaviatia confirmou que o aeroporto suspendeu as operações e destacou que todas as equipes envolvidas estão tomando as medidas necessárias para garantir a segurança dos voos, que eles apontam como prioridade máxima. Bom, mudando de assunto, até parece que as nossas críticas ao FSB, por eles serem incapazes de se antecipar aos eventos, têm surtido efeito, hein? Segundo o Serviço Federal de Segurança da Rússia, eles conseguiram impedir um ataque de grandes proporções planejado para ocorrer em uma área com grande concentração de pessoas. 4 adolescentes, nascidos em 2007 e 2008, foram detidos sob acusação de planejar o ataque utilizando um dispositivo explosivo caseiro. As autoridades afirmaram que componentes desse explosivo foram apreendidos e um caso criminal já foi aberto na região de Sverdlovsk. O FSB informou que os jovens detidos supostamente compartilhavam ideias de uma organização T proibida na Rússia. Além disso, 2 desses adolescentes já teriam se envolvido anteriormente em um ataque incendiário contra um carro do Ministério do Interior que ocorreu em 22 de dezembro de 2024. Isso, tá, gente, conforme relatado pela agência Interfax. Bom, gente, vamos dar um pulinho na Ásia. O assunto é a crise política na Coreia do Sul, que está pegando fogo e colocou o presidente Yoon Suk-yeol e o chefe de segurança dele, Park Chung-hyun, no centro das atenções. Agora, Suk-yeol está afastado das funções enquanto o Tribunal Constitucional decide se ele continua ou não no cargo. O destino legal do presidente também está sendo disputado, com investigações envolvendo as próprias forças de segurança dele. Ontem, sexta-feira, o Park Chung-hyun teve um papel bem decisivo. Ele impediu que investigadores cumprissem um mandado de prisão contra o presidente Yoon. Não sei se vocês viram pela televisão, mas a situação ficou bem tensa.
Foram 6 horas de impasse na residência oficial com guardas presidenciais e tropas bloqueando as autoridades. E isso sem falar dos apoiadores. Segundo o Escritório de Investigação de Corrupção para Funcionários de Alto Escalão, eles tiveram que desistir da operação por questões de segurança, já que estavam em desvantagem numérica frente às forças leais ao presidente. Agora, falando do parque, ele foi nomeado em setembro pelo próprio UN e desde então já barrou outras tentativas de investigações em escritórios presidenciais, sempre usando o argumento de segurança nacional. Ele defende que a missão do Serviço de Segurança Presidencial é proteger o presidente a qualquer custo. Mas tem muita gente dizendo que isso está indo longe demais. Alguns críticos acham que ele está transformando o serviço em um exército privado do presidente. E o mandado de prisão? Pois é, ele foi emitido na semana passada e é histórico, né? O primeiro contra um presidente em exercício na Coreia do Sul. Yoon é acusado de insurreição, mas os advogados dele dizem que o escritório de investigação não tem autoridade para tratar desse caso. E por isso eles dizem que o mandado é ilegal. Enquanto isso, a oposição exige a prisão do Park por obstrução de justiça e pede investigação sobre o papel dele na declaração da lei marcial. Essa crise também levanta questões antigas sobre o poder do Serviço de Segurança Presidencial, que muita gente vê como um legado dos regimes militares autoritários da década de 1970 e 80. Após o impeachment da ex-presidente Park Geun-hye, em 2016, até tentaram reformar o serviço para colocá-lo sob o controle da polícia, mas essas mudanças nunca saíram do papel. Bom, gente, vamos atravessar o Mediterrâneo? Pois bem, como disse em um vídeo anterior, a Síria pode ser vista como um microcosmo do Oriente Médio. Então, compreender os acontecimentos e desdobramentos geopolíticos ali acaba nos ajudando, ao menos sob o ponto de vista hipotético, a pensarmos a região. Nessa linha, a dramática e inesperada queda do regime de Bashar al-Assad na Síria é, sem dúvida, um evento que mexeu profundamente com a dinâmica política no Oriente Médio. Como sabemos, isso aconteceu pelas mãos do grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, o que acabou trazendo um misto de alívio e incerteza para a população da Síria, que sofreu 13 anos de guerra civil e décadas sob um regime opressivo. No entanto, apesar do momento de euforia inicial, agora começam a surgir questões inquietantes. Que tipo de governo está emergindo em Damasco? Será que é um regime inclusivo, representativo, ou será mais uma administração baseada em um viés ideológico rígido? Ahmed al-Shara, que assumiu como líder de fato, traz um histórico que não pode ser ignorado. Ele já foi vinculado à Al-Qaeda, mesmo afirmando ter renunciado ao T. Além disso, o HTS continua sendo classificado como uma organização T. pelos Estados Unidos, o que, é claro, complica ainda mais o cenário. Como lidar com isso? Será que ele vai conseguir unificar um país tão dividido etnicamente e religiosamente? Antes de iniciarmos, gente, vale lembrar que ontem al-Shara recebeu a visita dos chanceleres da Alemanha e da França, que foram recebidos por um anfitrião com barba aparada e vestindo um terno à la ocidental. Até mesmo seu nome de guerra, ligado ao seu lugar de nascimento nas colinas de Golã, foi deixado para trás. Mas agora vamos analisar o papel dos Estados Unidos nesse tabuleiro todo. E, sob o ponto de vista geopolítico, quais seriam suas alternativas na busca por seus interesses ali? Quando começamos a pensar nisso, o que acaba aparecendo é um dilema estratégico. Se Washington decidir retirar suas forças e cortar o apoio econômico, ele poderia abrir um vácuo de poder, algo que, é claro, seria explorado por atores regionais como Turquia e Irã, ou até mesmo pelo ISIS, caso o HTS não consiga manter o controle. Mas, por outro lado, permanecer militarmente ou manter sanções econômicas pesadas pode significar perpetuar a instabilidade síria. Então, qual seria a saída mais inteligente? Alguns analistas sugerem que apoiar, ainda que tacitamente, o governo de Shara pode ser uma opção bem pragmática. Afinal, o HTS demonstrou certa flexibilidade ao aceitar apoio de países como Turquia e Catar e afastar combatentes estrangeiros, abraçando uma agenda mais nacionalista. Mas, claro, qualquer apoio precisaria vir com condições. Será que o HTS é realmente capaz de conter o ISIS e proteger minorias? Bom, já há quem coloque o Afeganistão como mais um modelo a ser revisitado, né? Tanto durante a invasão de 1979 pela União Soviética, quanto a última intervenção dos Estados Unidos e sua saída abrupta. Os dois eventos são exemplos do que não se deve fazer. Do lado da Turquia, a ascensão do HTS também apresenta desafios e oportunidades. A Turquia enxerga a Síria como prioridade para sua segurança nacional, especialmente por conta da questão curda. Os curdos sírios, com o apoio das Forças Democráticas Sírias, FDS, e dos Estados Unidos, representam uma ameaça à integridade territorial turca. Mas será que Ankara está preparada para expandir seu papel na Síria? O mais provável é que a Turquia opte por uma estratégia de influência indireta.
Zonas tampão no norte da Síria, apoio a grupos aliados e esforços para minar a influência curda parecem ser o caminho mais viável. No entanto, gente, incursões militares mais profundas podem acabar gerando atritos com a Rússia e exigem mais recursos do que Ankara pode arcar no momento, além de trazer complicações diplomáticas com o Ocidente. Enquanto isso, os Estados Unidos provavelmente vão tentar agir como um mediador indireto, tentando evitar que a situação se transforme em uma competição aberta entre potências regionais como Irã e Turquia. O uso de sanções e promessas de reconstrução econômica podem servir como incentivos para um governo sírio mais inclusivo. Mas será que Ahmed al-Shara e o HTS vão conseguir oferecer garantias reais de estabilidade e respeito às minorias? Afinal, a retirada de sanções já é vista pelos ocidentais como um financiamento. Isso mesmo, é dessa forma que o Ocidente vê a retirada de sanções. É muito legal essa ideia, né, de financiamento quando não se gasta nenhum tostão. Olha só eu usando palavra que só quem tem mais de 50 anos de experiência conhece. Vou refazer a frase. Muito legal essa ideia de financiar quando não se gasta nenhum centavo. Agora, quando pensamos nos turcos, para a Turquia, avançar demais no território sírio pode trazer consequências indesejadas, enquanto recuar completamente pode significar perder espaço para o Irã e para a Rússia. A consolidação de um regime liderado pelo HTS também não está isenta de riscos, especialmente com os limites de influência externa. Como sempre gosto de falar, o Oriente Médio é por demais complexo e está muito além da compreensão de qualquer especialista. Como dizia um professor meu de Relações Internacionais, se um especialista te disser que sabe tudo de Oriente Médio, comece a desconfiar de sua expertise. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.